Olá, hoje nós vamos falar sobre chakras. Dentro da prática da naturopatia, é muito comum a abordagem de harmonização dos chakras utilizando diversas técnicas. Cromoterapia, cristais, mantras, mudras, óleos essenciais, que são as mais comuns. Para a gente fazer esse trabalho de harmonização, é importante que nós entendamos com profundidade o que são os chakras. E nós podemos trabalhar com esse sistema, partindo do pressuposto que além do corpo físico, nós também somos formados pelo corpo energético. Dentro da Ayurveda, esses corpos energéticos estão estruturados em canais específicos, os nadis ou nadis. A convergência, a união de vários canais vai formando os milhares de chakras que nós possuímos. Só que nós temos 7 centros importantes, já que todos esses outros meridianos, canais de energia, nadis, convergem para um desses 7. E há também uma vertente que fala que esses centros energéticos interagem com o corpo físico através do sistema endócrino. Então, para cada um dos 7 chakras, nós vamos ter uma glândula associada. Por exemplo, a tireoide associada ao laríngeo, a hipófise associada ao frontal, a pineal associada ao coronário. Nós vamos fazer alguns vídeos para falar de cada um desses aspectos associados aos chakras. Glândulas, cores, óleos essenciais, mantras, mudras, cristais. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os processos alquímicos associados a essa ideia do sistema de chakras. Por quê? Porque dentro do sistema de chakras nós vamos trabalhar bastante com essa questão simbólica. E a alquimia é um estudo riquíssimo de simbologias. E nós vamos fazer essas associações, os processos alquímicos e os chakras. O número 7 ele está presente em vários aspectos da nossa vida. Então nós temos 7 dias da semana, 7 pecados capitais, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. Nós vamos abordar aqui 7 processos alquímicos dos considerados mais importantes e fazendo essa relação. Então, quando a gente entende o processo de chakras, compreendendo essa questão simbólica, que vai desde um aspecto físico, então eu tenho órgãos e estruturas físicas associadas a cada um deles, eu tenho glândulas associadas a cada um deles, eu tenho emoções, grupos de emoções também associados a cada um. Então a gente pode fazer esse estudo aprofundado sobre os chakras e nós vamos ter então uma série de vídeos para abordar cada um desses aspectos. E aí nós vamos começar falando sobre os processos alquímicos. O primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra, que recebe inúmeras traduções para nós ocidentais, chakra básico, chakra genésico, chakra raiz, ele está associado ao processo alquímico da calcinação. Uma outra observação que eu vou fazer também é o nosso planeta, o centro do nosso planeta, ele é vermelho, ele é quente. Então, o chakra raiz ele está associado à cor vermelha e, portanto, dentro dos processos alquímicos que envolvem fogo, a calcinação. E o que seria esse calcinar? Então, calcinar significa você ter energia suficiente para transformar uma situação. Então, nós vamos partir muito dessa ideia de observar a natureza, de observar os fenômenos da natureza e transpor esses fenômenos para que possamos compreender do ponto de vista simbólico, mais profundo, quais as funções disso. Dentro da naturopatia, é muito comum e natural que, ao paciente chegar ao nosso consultório, nós façamos um trabalho de resfriamento. Esse também costuma ser um papel comum da sociedade, das pessoas que convivem com este indivíduo, do próprio psicoterapeuta. Então, o tempo inteiro, quando esse indivíduo ele aquece, ou seja, ele se irrita, ele se incomoda, ele fica irado, todas essas emoções que tem relação aí com o chakra básico, de maneira geral, a gente tende a resfriar. Por exemplo, o indivíduo chega para você no consultório e vai falar assim, não aguento mais o meu emprego, vou pedir demissão amanhã. De maneira geral, a gente vai tecer comentários como respira, se acalma, fica tranquilo, é isso mesmo que você quer? Na família, por exemplo, chega alguém, olha, meu casamento não dá mais, chega, já deu, E sempre vai ter um familiar para chegar,
calma, tem certeza, é isso que você quer? Então é isso que a gente chama de resfriamento. Só que muitas vezes o que aquele indivíduo precisa é de aquecer, né? Ou seja, de irritação, de instabilidade, de força, de energia, para que ele consiga então sair daquela condição. E esta é a função do calcinário. Então se você pegar, por exemplo, o gesso, a pedra bruta, gesso, né? Então você vai aquecer esse gesso e ele vai então se transformar em pó e aí fica mais fácil então eu moldá-lo. Então o fogo tem essa dinâmica de transformação. Então o fogo simbolicamente está muito associado à transformação. E aí se a gente fazer a associação, né, do fogo como energia transformadora, né, então nós vamos associar que essa energia transformadora ela está associada ao chakra básico. E aí, lógico, né, a gente também estará nesse momento acionando as forças instintivas, né? Então, o chakra básico tem a ver com essa relação. Então, sempre que a gente precisar de energia de transformação, é da energia do chakra básico que nós vamos utilizar. Tanto é que a Kundalini, ou Kundalini, ela sempre esteve associada ao chakra básico. Então, os textos clássicos falam que ela fica armazenada no chakra básico. Se a gente for parar para pensar no nosso ânimo, na nossa vitalidade, então nós vamos também associar a isso. Então, o fogo, aquele que dá energia, que aquece e que gera. Na sequência, nós vamos ter o segundo chakra, que é o chakra Swadhisthana, traduzido frequentemente como umbilical. E aí o processo alquímico que está associado a esse chakra é o processo de sublimação. O que seria isso? Então, se eu ateei fogo, se eu tenho ali uma brasa, algo que está em chamas, eu vou colocar água. E ao colocar água na superfície que está muito quente, então isso gera aquele vapor. Esse vapor é a sublimação, ou seja, você sair desse processo de agitação, de euforia, de irritação, de estresse, de incômodo, que tem um papel, mas agora ele precisa ser resfriado, precisa ser modulado, né? Controlado. E é isso que faz a calcinação. Lembrando lá daquilo que eu estava falando sobre a Terra, o centro da Terra, o magma ser vermelho, agora nós vamos ter uma segunda camada que é representada pelo elemento água. Então, os oceanos. E o segundo chakra está muito associado a essa questão de líquidos. Então, nós vamos ter o intestino, que controla a quantidade de líquidos, a bexiga, rim. Então, são os órgãos que gerenciam a quantidade de líquidos do nosso corpo. E o que é a sublimação? APA, água. Então, o elemento, né, associado ao segundo chakra seria o elemento água. Nessa suspensão, né, nessa sublimação, você então agora consegue ter maior clareza, consegue ter melhor capacidade para enxergar os problemas. No momento de calcinar, dificilmente você vai enxergar as soluções, né? Você vai agir por instinto e aquilo vai mobilizar, vai transformar, mas de maneira geral você não entende o que estava acontecendo ali naquele primeiro momento. Então você tem na sublimação essa primeira oportunidade de compreensão e de entendimento. E aí essa associação com o elemento água, portanto. O terceiro processo alquímico, ele surge em decorrência desses dois primeiros. Então, se você continuar colocando água nesse processo, você vai gerar uma solução, uma lama, né? Então, água em cinzas, água no gesso, por exemplo, vai dar uma solução. E aí, essa solução é a representação, processo alquímico representativo do terceiro chakra, Manipura Chakra, traduzido como plexo solar, ou chakra do baço, ou chakra esplênico. Então, o que é essa solução? Essa questão da lama, né? E se a gente for fazer uma analogia com o nosso bolo alimentar, então a gente vai lembrar muito desse processo. E aí, quando a gente lembra de lama, a gente lembra do elemento terra. O elemento terra é aquele elemento que nutre, que tonifica, que gera todas as coisas. E aí a gente vai lembrar de um símbolo importante também associado ao terceiro chakra, que é a questão da nutrição. Um símbolo importante em termos de nutrição é o símbolo da mãe, né? Então essa questão da solução da lama do sistema digestório,
da relação nutridora do elemento terra, o elemento terra que nutre todas as coisas, e a mãe que nutre os seus filhos. Então, geralmente, problemas associados ao elemento terra, eu costumo, e portanto ao plexo solar, eu costumo perguntar sobre a relação com a mãe, né? Aliás, o terceiro chakra e essa questão da solução, né, que já envolve um processo de transformação também, tem muito a ver com as relações. Então, como que você se relaciona com as pessoas? Porque a solução, na verdade, é isso, né? Você pega, por exemplo, uma argila, um gesso, coloca água e você vai homogeneizar. Se a gente pensar no sistema digestório, né, eu pego algo que é completamente alheio ao meu organismo, à minha energia, e isso precisa ser integrado. Não é à toa que a gente está observando cada vez mais as pessoas tendo intolerâncias à lactose, a glúten e etc., né? Especialmente alimentares. E, muito provavelmente, essas intolerâncias elas são reflexos da intolerância que as pessoas também estão se manifestando no nível social, né? A gente percebe isso nas redes sociais, os vários conflitos que são gerados a partir daí. A relação, né, que existe entre as pessoas, né? O quarto processo alquímico é a putrefação ou fermentação, talvez seja mais apropriado, né? Não seja tão forte, tão intenso quanto putrefação. Na verdade, se a gente for pensar nesse processo de fermentação, então nós vamos perceber que para eu me transformar, para eu me tornar cada vez mais sutil, nós percebemos que nós estamos partindo de um processo que é mais denso para um processo de refinamento. Então, à medida que a gente vai ascendendo essa escala de chakras, né, um acima do outro, nós vamos ficando mais sofisticados, mais refinados. Isso em todos os aspectos, em todos os sentidos, especialmente no sentido da consciência. E esse processo de refinamento da fermentação é interessante, né? Então, se você fermentar a cana-de-açúcar, você tem o álcool, né? E o álcool extraído, por exemplo, do arroz, no caso dos japoneses, né? Então, para que eu tenha o próximo processo, que é a destilação, eu vou ter antes disso a fermentação. E aí a fermentação está associada ao chakra cardíaco, né? Ou a putrefação, como eu estava citando ali no momento inicial. São sinônimos. E aí o chakra cardíaco vai estar muito associado à questão das mágoas, ressentimentos, rancores. E aí esse indivíduo que cultiva essas energias, que cultiva essas emoções, que não consegue se livrar, que não consegue perdoar, que não consegue movimentar essa energia, nós podemos falar do ponto de vista simbólico que esse indivíduo está fermentando, está apodrecendo, né? Nesse processo de fermentação, você pode tornar-se um destilado, ou seja, você conseguir transmutar, transformar aquela energia em algo mais sutil, ou você pode simplesmente transformar-se em um vinagre. Ou você pode, que é a expressão que usam muito nos dias atuais, ter o ranço, por exemplo, né? Ou você pode ainda ter lodo, ter aquilo que se acumula, que se densifica, né? Porque ele não foi transformado, não foi destilado. Isso tem toda a relação com o chakra cardíaco, já que o chakra cardíaco tem toda uma relação também com o ego. O quinto processo alquímico, portanto, é a destilação. E isso marca uma questão importante, que é a seguinte: os três últimos chakras, né, o laríngeo, o frontal e o coronário, eles estão, portanto, associados a processos que são mais sutis, mais intuitivos, menos materiais, mais espirituais. E o chakra cardíaco é quem integra essas duas grandes áreas. Então, se a gente passou do chakra cardíaco, chegando ao chakra laríngeo, então nós temos aí uma relação já de algo que é mais sutil. O álcool, né, o destilado, ele já tem essa característica de ser volátil. Se você deixar, por exemplo, uma quantidade de álcool aberta, né, ele vai volatilizar, né, ele vai evaporar, ele vai ficar ali só a água, né? Então é esse processo que estará acontecendo. E aí, por exemplo, a Helena Blavatsky, ela vai falar desse processo, né? Do quaternário inferior, dos 4 chakras inferiores e da tríade superior, que então está associado a um nível mais expandido de consciência, a um nível mais evolutivo, portanto, de consciência, uma compreensão melhor de todos os processos.
Então aí a gente tem esse processo de destilação associado ao chakra laríngeo, né? E se a gente for pensar em algo destilado, em algo refinado, então nós temos alguém que tem a característica desse chakra que consegue se expressar com clareza, que consegue externar aquilo que está dentro dele, que já foi trabalhado, que já foi transformado. Aquela raiva, rancor, ressentimento já foi trabalhada, então agora o que eu consigo expressar é de fato o que se apresenta no chakra cardíaco, né? Ou seja, serenidade, compreensão, compaixão e especialmente gentileza. Associado ao sexto chakra, nós temos a coagulação. Então a coagulação ela já vem uma proposta quase que oposta, né? Mas ainda de continuidade ao processo anterior que foi de destilação, que é muito volátil, né? E agora o que é interessante a gente observar? O chakra frontal está associado às nossas percepções. E essas percepções elas precisam então de uma certa coerência, de uma certa estabilidade, né? Porque senão esse indivíduo ele perde o referencial daquilo que é consciente, daquilo que é inconsciente, podendo até cindir, né? Daquilo que ele está enxergando, se aquilo é do mundo físico, se aquilo é de um outro plano mais sutil, né? Então as confusões mentais, as perturbações mentais, em casos extremos até a esquizofrenia, tem a ver com esse processo de não conseguir coagular, né? De não conseguir fazer um filtro, de não conseguir ter uma âncora dessas informações que são muito voláteis. Então, se continuar volatizando sem parar, né? Então esse indivíduo perde esse referencial físico. Então, a coagulação representa esse momento de densificação de algo que é sutil já. E, finalmente, a gente chega na tintura, né? A tintura, simbolicamente, tem a representação daquilo que é o processo evolutivo final, né? Pelo menos nesse nível. E aí, se a gente for parar para observar, por exemplo, a questão do vinho, né? Então a gente tem lá a uva, que ela precisa ser amassada, que ela precisa ser fermentada e gerar o álcool, e aí gerar um excelente vinho, né? Um vinho de qualidade, e o vinho que tem a cor violeta e que é representativa do chakra coronário. Essa ideia de um vinho que é raro, que é sofisticado, que tem as suas características importantes que, logicamente, foram sendo construídas também desde lá o chakra básico, né? Desde o terreno, né? Onde essa videira cresceu, desenvolvimento através da água do vegetal, a estrutura densa, né? Do elemento terra, aí representado pelo próprio crescimento do elemento madeira, né? A geração das frutas e consequentemente com o apodrecimento, fermentação dessa fruta, gerando álcool, gerando o processo de coagulação e finalmente a tintura, né? Então você percebe que é todo um processo. E aí, o que a gente vai observar, né? Então eu tenho esses 7 processos e eles são processos contínuos. Então vamos imaginar que você tem uma característica que você precisa trabalhar. Então essa característica, para ser trabalhada, ela precisa passar por esses 7 processos. E aí então você conseguiu sublimar, você conseguiu então transformar de fato aquele empecilho, aquela falha em algo extremamente importante, em algo transcendente. Então esse processo de transcendência. E aí esses processos alquímicos eles vão se repetindo o tempo inteiro, né? Então essa é a dinâmica ali que a gente pode observar. O Jung fala que a gente pode, inclusive, ter, através dos sonhos, uma referência em qual desses processos alquímicos a gente se encontra através do sonho. Então, estou sonhando muito com lama, estou sonhando muito com ar, né, voando, por exemplo, estou sonhando muito com fogo, estou sonhando muito com água, né? Cada um desses sonhos sendo representativo de uma etapa, de um desses processos alquímicos para chegar à tintura, ou seja, para evoluir, para chegar à transcendência, ok? Então essa é a relação que a gente faz entre os processos alquímicos e os chakras, e a gente volta para falar sobre os chakras e vários outros aspectos. Obrigado e até lá!